Ô, Flávia, queria aproveitar você conosco para falar sobre essa polêmica do Netflix aí que está rolando neste momento. Parece que os cineastas, os produtores estão muito preocupados com a compra da Warner pela Netflix, o que vai vir pela frente. E acaba de sair uma notícia também falando que Donald Trump diz que a compra da Warner pela Netflix pode ser um grande problema e que vai se envolver na decisão. Trump quer colocar o dedo aí, quer justamente interferir nessa negociação. O presidente dos Estados Unidos expressou dúvidas sobre essa compra dos estúdios de cinema da Warner pela Netflix, ao afirmar que a gigante do streaming já possui uma grande parcela do mercado e que isso poderia ser um problema. E aí disse Trump, ao chegar na cerimônia hoje de prêmios que ele estava participando, estarei envolvido nesta decisão. Estarei envolvido nesta decisão. Não sabemos como ele vai se envolver nisso, mas a decisão de os órgãos reguladores federais precisam agora analisar o acordo de quase 83 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos 452 bilhões de reais, que foi anunciado na última sexta-feira. A proposta gerou uma série de preocupações sobre um possível monopólio e muita indignação entre a elite de Hollywood. Queria saber qual é a repercussão por aí que você está acompanhando nesse teu mundo, né, Flávia? E o que pode acontecer, o que Trump pode interferir? É ou não é uma coisa que pode realmente preocupar o mundo do cinema e o mundo das produções? Eu acho que preocupa, sim. Eu concordo com essa questão as leis, né, de monopólio, trust, cartéis, né, enfim, essas leis de mercado, porque realmente eles vão ficar com todos os guarda-chuvas que eram da Warner, HBO, entre outros, né, Discovery. Então, é muitas decisões de muitas janelas diferentes dentro do mesmo guarda-chuva. Para a diversidade do mercado, a gente se preocupa. Né? A Warner, por exemplo, tem filmes que estão bem aí nessa temporada, como o próprio Sinners, né? Os Pecadores. Como é que vai ser isso? A prioridade, vamos dizer, modelo de negócio da Netflix não é filme no cinema. Eles colocam quando ganha prestígio. E nenhum problema com o modelo de negócios. É o modelo. Né? Por exemplo, Frankenstein. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui ao México para a pré-estreia de Frankenstein, lá no México. O Ted Sarandos, que é o CEO da Netflix, maravilhoso ali, conversando com o Guilherme Del Toro, e o Guilherme fez questão, isso faz um mês, de falar, eu prezo pelo meu filme ser exibido no cinema, eu gosto disso, e o Ted estava concordando, entendeu? Não é que eles não querem que os filmes sejam exibidos no cinema, mas a janela diminuir, isso afeta toda a cadeia de mercado, pelo menos 3 meses, como o próprio Kleber Mendonça disse, né? Se o filme não passar nas salas, né? Se as salas fecharem, se a gente tiver um circuito diminuído, ele vai continuar colocando no Cine Sesc, né? no cinema do Recife, o São Luís, onde as salas de resistência, que em geral são as de rua. Existe toda uma cadeia de mercado que a gente quer que os filmes fiquem em cartaz. E vamos ver como é que eles vão desenhar esse modelo. Se isso vai ser só para filmes originais da Netflix ou filmes da Warner também vão ser afetados por isso. Essa é a preocupação, entende? E o povo está voltando, a gente está voltando ao cinema, não está na mesma média antes da pandemia, mas, cara, os cinemas estão cheios, lotados, né? As pessoas querem ter essa experiência comunitária. Eu acho que o cinema é muito mais do que ver um filme em casa. É um filme, é uma experiência coletiva, é formação de olhar, de caráter, viver as cidades, né? Isso faz parte de uma cadeia econômica, não é só um filme que você vê, né? Então, é preocupante, sim, a categoria está preocupada também, e vou dizer para vocês, eu andei conversando em off, as pessoas também não sabem muito o que achar, elas estão esperando, não é? Vamos ver o que vai ser. É isso. Flávia, muito obrigada, querida. Um beijo, bom trabalho para você. Você vai escrever muito ainda hoje. Até. Beijo, até. Acompanhem a coluna da Flávia Guerra no nosso UOL, ela sempre trazendo todos os detalhes, bastidores, entrevistas a respeito do cinema. Curioso, né, Josias, essa fala do Trump. Ele diz que vai se envolver. Ainda não sabemos como, mas ele vai se envolver. Será que isso tem que ser barrado? Será que é realmente um monopólio? Bom, a economia americana tem as possibilidades de barrar eventuais negócios que possam interferir no mercado ou atuar de forma monopolista no mercado, né? Agora, o Trump é um capitalista sui generis, do tipo que não enxerga bons negócios, senão
com as digitais do Estado, sobretudo quando o Estado é representado por ele. Então, todo o grande negócio nos Estados Unidos foi assim, com a negociação do TikTok. Decidiu-se, a Suprema Corte decidiu que o TikTok tinha que passar para funcionar nos Estados Unidos, teria que passar para controle americano, ou teria que ter a maioria das ações teria que ser de um investidor americano. O Trump bloqueou durante um tempão esse negócio porque ele queria decidir como fazer a transferência, negociou pessoalmente com Xi Jinping. Agora vem essa compra da Warner pela Netflix. Evidentemente é algo preocupante, porque, de fato, um monopólio nessa área pode ser nefasto para a produção cinematográfica, para a definição dos preços, tudo isso. Agora, como disse, a economia americana, Fabiola, tem ferramentas para lidar com isso. Não é preciso que o Trump se envolva pessoalmente ou que queira exercer aí sim, o monopólio do poder também na definição dos negócios, né? Não me parece a melhor prática um presidente da República que se diz liberal querer interferir dessa maneira como faz o Trump aos trancos e barrancos, né, num negócio que está sendo feito. Há órgãos de controle nos Estados Unidos que podem regular e não me parece que o presidente se envolvendo nisso é a melhor prática não, Fabiola. Para quem está conosco na TV, o intervalo a gente segue pelo YouTube, mas eu quero muito ouvir o Sakamoto, que também bem acompanha essa coisa de streaming. Ele é louco por filme, série e tudo mais. O Sakamoto, a gente estava ouvindo a Flávia, as pessoas estão dizendo, não sabemos ainda o que pensar a respeito disso. Trump já sabe o que pensar, não gosta da ideia, quer interferir e acompanhar. Tem aí a expectativa de que isso não seja aprovado. Você percebe a união aí e um monopólio, isso é perigoso para o mercado? Olha, isso é perigoso para um monte de coisa, na verdade, né? Tem muita gente que ouve esse tipo de coisa e é muito engraçado que existe uma categoria de ser humano que é o guerreiro do capital alheio. É o pessoal que, quando chega uma lista da Forbes e aparece, nossa, um brasileiro está entre os 50 mais ricos do mundo, a pessoa chega a gozar com essa informação que eu não sei de onde ela tira tanta felicidade por alguém concentrar tanto dinheiro. O mesmo acontece quando você tem fusões, criam esses grandes conglomerados, tem gente que comemora nas redes. Isso é muito louco. É muito louco porque isso bate de frente com dos pilares do capitalismo. Vamos de novo, do capitalismo. Não estou falando do comunismo, do socialismo, nada, estou falando do capitalismo, que é o quê? Que é a concorrência. Quando você tem um ator econômico que é tão grande e ele consegue ditar regras sobre o funcionamento do sistema, a concorrência vai para o saco. Você acaba destruindo a concorrência. Quando uma empresa é muito grande, você acaba destruindo. Os Estados Unidos, lá atrás, né, muito tempo atrás, no início do século XX, criou regras antitrust, de anticoncentração, antimonopólio, aplicadas inclusive, e aplicou elas à imprensa, né, à mídia. E isso, na verdade, ao longo do tempo causou um impacto. Quando você evitou ter uma grande empresa de TV e você acabou tendo a ABC, CBS, NBC, muito por conta dos processos de concentração. Para quê? Para evitar que uma grande empresa de TV também domine o grande jornal e o grande rádio da mesma cidade, assim. Para quê? Para evitar que uma mesma opinião seja opinião hegemônica. E isso atrapalha a democracia. No Brasil, olha, é claro que a galera... Isso não tá nem, o pessoal não está nem aí. Mas lá o negócio era mais sério. Só que o negócio começou a demolir com a internet, com plataforma, com tudo isso mais. A questão é o seguinte, o Trump ele não tem um amor ao capitalismo do ponto de vista das regras do capitalismo, da competição. Não. A gente precisa analisar por que ele está fazendo isso. Por que ele é contra? Né? Você tem quem que ele tá falando no ouvido dele, está influenciando quem, qual que é a jogada que ele pode ganhar dinheiro ou que os Estados Unidos podem, determinado grupo que ele apoia pode lucrar com isso. Então tem que ver quais são as razões do Trump para isso. Independentemente disso, as razões da sociedade, de uma maneira geral, estão claras. Uma concentração desse tamanho acaba mudando a forma de produção cultural que os Estados Unidos têm. Então tem que ficar de olho mesmo, Fabiola.